Antes que a história comece, peço que já curta e siga o canal, pois você em breve já dormirá. Bons sonhos, o lavador de túmulos, que conhecia a história de cada pessoa. Meu nome é Joaquim, mas aqui no cemitério quase ninguém me chama assim. Sou mais conhecido como o lavador. Outros preferem me chamar de o guardião das lápides, seu Kim, ou simplesmente aquele velho que nunca foi embora. Não ligo para os nomes. Me importo mais com os que estão debaixo da terra do que com os que ainda andam sobre ela. Eu sou o lavador de túmulos do Cemitério Municipal da Boa Paz. Trabalho aqui bem, sinceramente, nem sei mais há quantos anos. Talvez tempo demais para qualquer um lembrar, mas eu lembro. Lembro de tudo e de todos. O meu serviço é simples de explicar, mas difícil de entender. Eu limpo túmulos, não com água e sabão apenas, mas com respeito e escuta. Porque cada sepultura tem uma história inteira, escondida sob o mármore frio. E com o tempo, aprendi a ler essas histórias, mesmo quando ninguém mais lembra delas. Eu sei o nome da esposa que vinha todo domingo e parou de vir quando o neto nasceu. Sei qual flor o falecido mais gostava. Sei o apelido de infância da senhora que está no jazigo 108B. E sei até a receita de pamonha do seu Arnaldo, que ficou famosa na vila, mesmo que ele nunca tenha deixado por escrito. Sei porque eles me contam, mesmo que não digam nada. Acontece sempre do mesmo jeito. Eu passo o pano úmido sobre a pedra gasta. Sinto o cheiro da terra molhada. Escuto o som das folhas secas se quebrando com o vento. E então vem uma sensação, um arrepio leve na nuca. Uma memória que não é minha, mas entra como se fosse. Um nome que salta na mente, mesmo sem ninguém dizer. Um gosto de infância, um suspiro, uma palavra solta. E de repente eu vejo a história. Foi assim com o túmulo da Dona Nelly. Ninguém vinha visitá-la há mais de 15 anos. A foto estava desbotada, a pedra cheia de limo. Mas bastou eu passar o pano, devagar, que senti o perfume. Lavanda e leite morno. Fechei os olhos por um segundo e vi. Vi uma mulher gorda, sorridente, de avental, dançando na cozinha, cozinhando bolinhos para crianças que corriam descalças na rua. Ela nunca teve filhos, mas criou 7 crianças da vizinhança que os pais deixavam largadas por aí. Nunca quis homenagem, mas merecia uma. No dia seguinte, trouxe flores e um bolinho simples. Deixei ali. Ninguém viu, mas senti um alívio no ar. Como se a história dela tivesse sido lembrada, como se o mundo tivesse voltado a girar direito. É por isso que continuo aqui, mesmo velho, mesmo com dor nas pernas, mesmo quando chove tanto que o barro gruda até na alma. Porque sei que enquanto alguém lembrar, ninguém está completamente morto. Mas outro dia, algo diferente aconteceu. Estava lavando o túmulo de um homem sem nome, só a data de nascimento e a de morte, sem cruz, sem flor, sem nada. Era como se ele nunca tivesse existido. Mas quando passei o pano, veio uma imagem forte, uma casa de madeira em chamas, gritos abafados, um menino chorando e alguém correndo na floresta. O ar ao meu redor ficou denso. Minha vista turvou. E antes que eu pudesse entender, desmaiei. Acordei minutos depois com as mãos sujas de sangue seco, mas meu corpo estava inteiro. Olhei para o túmulo. Ainda estava lá, mas alguém, ou alguma coisa, tinha escrito com o dedo na terra úmida. Você se lembra de mim? Fiquei sem ar, porque aquela pergunta era minha. Era uma pergunta que eu já tinha feito num sonho antigo, que sempre esquecia quando acordava. Mas agora, parecia que alguém tinha sonhado comigo. Naquela noite,
Voltei para casa com um peso diferente no peito. Peguei meu caderno de anotações, onde registro os túmulos e as histórias de cada um. E pela primeira vez em muito tempo, não consegui escrever, porque não sabia de quem era aquela lembrança. Mas ela me pertenceu. Ou ainda pertence. Fechei os olhos e me perguntei: se eu lembrar de alguém que ninguém lembra, será que essa pessoa volta a existir? O vento soprou forte do lado de fora, e por um instante ouvi algo lá fora. Passos. No meio da madrugada, ali, na frente da minha casa. Fui até a porta. Ninguém, a não ser um bilhete, dobrado, enfiado sob o capacho, sem remetente, sem nome. Apenas uma frase. Você só vai entender quando lavar o túmulo 47C. Fechei a porta devagar, voltei para a poltrona, olhei o relógio antigo na parede. O tempo parecia parado, mas aqui dentro algo começou a se mover. Uma história que ainda não sei de quem é, mas que amanhã eu vou tentar lembrar. No dia seguinte, cheguei ao cemitério antes do sol nascer. A neblina rastejava sobre as lápides como um lençol branco mal estendido. O silêncio era mais espesso do que o normal. Parecia que os mortos também estavam esperando alguma coisa. No bolso da camisa, o bilhete, dobrado 4 vezes. Palavras simples, mas pesadas como pedra. Você só vai entender quando lavar o túmulo 47C. Eu conhecia bem aquele setor. Era antigo, afastado, onde quase ninguém mais ia. Ali, os nomes já tinham virado barro, mas eu ainda lembrava. 47C. A sepultura que nunca vi ninguém visitar. Nenhuma flor, nenhuma vela, nenhum vestígio de saudade. Só mato e silêncio. Caminhei devagar como se os pés sentissem que aquele chão guardava algo diferente. Quando cheguei, parei diante dele. A lápide estava rachada no meio. O nome, ilegível. Mas a data estava clara. Nascido em 1939, falecido em 1963. Jovem, muito jovem, mais do que eu lembrava. Tirei minha flanela, molhei no balde com água morna e sabão de coco. Sempre uso esse, desde que comecei. É suave. Não fere nem a pedra, nem o tempo. E então, comecei a esfregar. A primeira passagem do pano não trouxe nada, a segunda, só poeira. Mas na terceira, veio o cheiro, um perfume forte de cigarro barato e gasolina. O tipo de cheiro que cola na roupa e fica por dias. Depois, o som. Um motor sendo ligado com força. Gritos. Vidro quebrando. Fechei os olhos. E vi. Era noite. Chuva. Um carro antigo rodando na curva de terra batida. Dentro, 3 pessoas. Risos. Bebida. E um quarto ocupante calado no banco de trás. Um rapaz magro, olhar perdido, camisa social manchada de tinta. Ele segurava um caderno no colo, na capa, desenhado à mão, o nome Rui. A cena pulou como um raio. O carro girando, gritando, capotando. E silêncio. Depois, um túmulo. Este túmulo. 47C. Acordei ajoelhado, com as mãos cravadas no barro. Tonto, com o coração acelerado. E um nome na boca. Rui. Mas eu não conheço nenhum Rui. Ou... conheço? Voltei para minha sala no fundo do cemitério. Lá, guardo meu caderno de registros, onde anoto os nomes, as datas, as sensações de cada sepultura que cuido. Fui direto ao índice. R de Rui. Nada. Nem uma linha. Nem uma letra. Mas, no verso da última página, onde nunca escrevi nada, havia algo rabiscado em grafite. Ele não foi enterrado sozinho. Fiquei imóvel por vários minutos. Sozinho. Como? A sepultura só tem um nome. Ou melhor, tinha, porque agora está apagado. Mas essa mensagem, essa frase, ela foi escrita com a minha letra. Passei a tarde toda vasculhando os arquivos antigos da administração do cemitério.
Pedi à moça do cartório a ficha do 47C. Ela folheou o fichário com desinteresse até parar, franzindo a testa. Estranho. O quê? A ficha está aqui, mas o nome do enterrado está riscado. E tem uma anotação em vermelho. Registro duplicado. Conteúdo não confirmado. Conteúdo? É, como se alguém não tivesse certeza do corpo. Saí dali com o estômago embrulhado. O céu estava pesado, prestes a desabar, mas continuei andando. Meus pés me levaram até uma parte do cemitério que evito desde sempre. O bloco antigo, as sepulturas abandonadas da década de 60, onde dizem que enterraram sem nome, sem família, sem permissão. E foi ali que eu vi, no canto do muro, escondido sob uma trepadeira, um túmulo sem inscrição, sem número, mas com uma marca no cimento, R+J. Um arrepio me percorreu a espinha. O mesmo R do nome Rui, o mesmo J do meu próprio nome, Rui e Joaquim. Mas isso não faz sentido. Eu estou vivo. Não sou nenhum J enterrado aqui. Ou sou? A memória que tive não era de um acidente qualquer. Era de dentro do carro. Eu sentia a chuva no vidro, o peso do caderno nas mãos, a respiração tensa do Rui ao meu lado. Eu estava lá. E se eu estava lá, por que só ele foi enterrado no 47C? Ou será que não foi só ele? Naquela noite, o vento parecia chamar meu nome. Joaquim, Joaquim. A casa ficou gelada, mesmo com as janelas fechadas. O rádio ligou sozinho, sintonizado em estática, e uma frase cortou o ruído. Lembre-se do que vocês escreveram no caderno. O que foi enterrado ainda respira. Pulei da poltrona. Fui até minha estante. Revirei caixas antigas. E encontrei, no fundo de uma gaveta, um caderno de capa azul, sem data, sem título. Na primeira página, rabiscado em letra trêmula, histórias que ninguém deve lembrar, mas que insistem em voltar. E embaixo, 2 nomes, Rui e Joaquim. Eu fiquei olhando para aquele caderno por um tempo que não sei medir. Era como segurar algo sagrado, proibido ou perigoso. A capa azul já estava desbotada, os cantos comidos pelo tempo. Mas havia uma energia ali, como se o caderno estivesse vivo. Sentei na poltrona com a luz baixa e o rádio desligado. O cemitério dormia lá fora, mas dentro de mim, alguma coisa começava a acordar. Abri devagar. Na primeira folha, os 2 nomes rabiscados com força. Rui e Joaquim. Minha letra e outra letra ao lado, mais fina, mais rápida, como de quem escrevia com pressa, rindo. Pulei a página. Ali estavam eles, desenhos, frases soltas, mapas feitos à mão, listas de lugares que queríamos visitar. Uma dizia, Velho Cinema do Centro, lugar ideal para filmar nosso curta sobre fantasmas. Outra, Casa abandonada da Dona Dirce, investigar ruídos noturnos. E na página seguinte, uma foto colada com fita amarela. 2 garotos. Um era claramente eu, o outro, Rui. Ele sorria de lado, camisa aberta, olhos intensos, como se olhasse direto para a alma. Eu não lembrava dele, mas naquele instante era como se eu tivesse passado a vida inteira sentindo falta desse sorriso. Continuei folheando. Cada página era um fragmento de um mundo que eu não sabia que existiu. Tínhamos um clube secreto, chamado Os Inventores do Imaginário. Criávamos histórias, mistérios, e dizíamos que um dia escreveríamos um livro juntos. E talvez aquele caderno fosse o começo desse livro. Mas algo mudou. Lá pela metade, a escrita muda de tom. Frases rasuradas, rabiscos por cima de nomes, desenhos de olhos fechados, páginas arrancadas, até que encontro uma anotação escrita em vermelho. Se acontecer de verdade, enterre. Mas não enterre a memória. Escreva o que lembrar
mesmo que doa. A partir dali, só a minha letra aparece, como se Rui tivesse parado de escrever, ou como se ele não estivesse mais lá. A última entrada. Choveu hoje. Rui queria dirigir. Eu disse que não era uma boa ideia. Ele insistiu. O carro capotou. Acordei com o corpo do lado de fora e um silêncio que me grita até hoje. Fechei o caderno. As mãos tremiam. Por que eu esqueci tudo isso? Como se alguém tivesse apagado uma parte inteira da minha vida. Mas para quê? E por quem? Ou será que fui eu mesmo que enterrei essas memórias? Talvez. Porque doíam demais. Voltei ao túmulo 47C no dia seguinte. Levei o caderno comigo. Sentei ao lado da lápide e fiquei em silêncio. O vento passava pelas árvores como se folheasse as páginas de um livro invisível. Coloquei a mão sobre a pedra e falei: "Me desculpa, Rui." O chão pareceu vibrar. O ar mudou. E naquele instante vi a cena de novo. Nós dois, no carro, a chuva, o barulho, o impacto. Mas agora uma parte nova apareceu. Eu tentando abrir a porta. Ele inconsciente. Eu gritando, correndo, pedindo ajuda. Depois, nada. Só o cemitério. E uma frase que eu mesmo dizia em looping dentro da minha mente. Foi minha culpa. Foi minha culpa. Foi minha culpa. Voltei para casa exausto. Deitei sem comer, sem tirar a roupa. A madrugada veio como um manto pesado. E sonhei. Mas não era sonho. Era memória. Eu estava num porão. Jovem, camisa rasgada. Um homem de jaleco falando comigo. Você precisa esquecer. Não quero. Vai esquecer. Vai viver em paz. Mas nunca mais poderá lembrar dele. E se um dia lembrar? Então tudo volta. Inclusive, o que você fez? Acordei gritando, suando, com o caderno no peito, como se tivesse dormido abraçado a ele, e algo novo tinha sido escrito na contracapa. Você prometeu que me lembraria, Joaquim, e você me esqueceu. Mas eu não escrevi isso. Minha letra era outra. Na manhã seguinte, ao chegar no cemitério, uma senhora me esperava no portão. Cabelos brancos, olhos fundos. O senhor é Joaquim? Sim. Eu sou a irmã do Rui. Meu corpo congelou. Ela abriu a bolsa e tirou uma foto. A mesma foto do caderno. Essa aqui eu tirei no dia em que vocês criaram aquele tal Clube de Inventores. A senhora sabia de mim? Meu irmão falava do senhor o tempo todo. Disse que você era sua metade. Fechei os olhos. Senti uma lágrima escorrer. Por que nunca veio até mim? Porque disseram que o senhor não lembrava de nada. E ele pediu para respeitar. Ele pediu isso? Sim. Mas antes de morrer, ele deixou comigo isso. Ela me entregou um envelope amarelo com meu nome. Dentro, um bilhete. Se um dia o Joaquim voltar a lembrar, diga que eu nunca culpei ele. E que eu sabia que ele voltaria, mesmo que levasse uma vida inteira. A senhora me abraçou, forte, e foi embora sem dizer mais nada. Eu voltei até o túmulo 47C, com um caderno nas mãos. Sentei no chão. E pela primeira vez em muitos anos, chorei como um menino. Depois daquele dia, tudo mudou. O silêncio que sempre existiu no cemitério deixou de ser silêncio. Não era mais um vazio. Era uma presença. Algo pairava no ar. Algo sussurrava. Na primeira manhã após o encontro com a irmã de Rui, fui até o túmulo 47C como de costume. Mas algo me impediu de chegar. Não com força, com peso. Era como se o ar ao redor tivesse se adensado. Como se aquele espaço não estivesse mais vazio o suficiente para me receber. Parei a alguns passos. O vento passava entre as lápides, mas fazia um som diferente. Não assobiava, murmurava. Me aproximei devagar.
E quando coloquei a mão sobre a pedra, ouvi uma voz masculina, baixa, familiar. Não sou o único. Eles também esperam. Eles também querem ser lembrados. Soltei o ar com força. Quem são eles? A resposta não veio em palavras, mas em sensações. Fiz o que sempre fiz. Passei o pano com delicadeza sobre a pedra. Deixei o sabão escorrer como quem lava uma ferida. E então, a primeira lembrança chegou. Mas não era do Rui, nem minha, era de outro túmulo. Dona Generosa, quadra 2, túmulo 31D. Vi uma mulher de vestido verde, sentada em uma cadeira de balanço. Ela segurava um rádio velho no colo, ouvindo novelas com os olhos fechados. Na cozinha, o cheiro de arroz queimando. Uma criança gritava: "Vó, queimou de novo!" Ela sorria sem abrir os olhos e dizia: "Deixa assim, tem gosto de tempo." Quando voltei, estava chorando, mas não de tristeza, de ternura, porque aquela voz era a da minha avó. Mas minha avó não se chamava Generosa. Ou será que... Sim, fui até o túmulo 31D. Nunca tinha lavado ele antes. Estava coberto de folhas secas, terra solta e uma camada fina de poeira branca. Lá estava Dona Generosa da Silva, 1904, 1982, abaixo a frase gravada em pedra. Contou histórias até o último suspiro. Sentei-me ao lado da lápide, fechei os olhos e perguntei: "A senhora é minha avó?" Não houve resposta direta, mas uma brisa passou pelo meu rosto e o cheiro de arroz queimado encheu o ar por um segundo. Depois, sumiu. Naquela noite, levei o caderno azul até a mesa da cozinha e decidi fazer algo que nunca fiz: listar os túmulos que ainda não ouvi. Comecei por blocos. Fui anotando os números, as quadras, os nomes que ainda não me contaram nada. E percebi que eram muitos, mais de 200. 200 histórias que eu ainda não escutei. Ou que, talvez, eu ainda não estava pronto para escutar. Mas agora, eu estava. No dia seguinte, comecei com o 19F, seu Tobias, morto em 1971. Pedreiro, pai de 6 filhos. A voz dele foi seca, direta. Me prometeram um túmulo com foto. Morreu a promessa antes de mim. Passei para o 35A, Amália Batista, costureira. Morreu em 1968. A lembrança foi suave como seda. O som da máquina de costura à noite. O fio passando no dedo. Ela sonhava em fazer um vestido para a filha se formar. Mas a filha nunca terminou os estudos. Quadra após quadra, as histórias vinham, e comecei a entender. Todas esperavam por mim, não por quem Joaquim era, mas por quem ele havia se tornado. O lavador de túmulos era, na verdade, um contador de vidas interrompidas. Mas com cada história que eu recebia, outra sensação crescia. Como se algo grande estivesse se formando no fundo da minha mente. Um eco. Um sussurro que se repetia em várias vozes. Você ainda não se lembrou de tudo, Joaquim. Ainda falta a parte mais importante. Ainda falta você. Nessa mesma noite, fui até meu quarto, com o caderno no colo, a cabeça cheia e o coração apertado. Sentei na beira da cama, abri numa página aleatória. Lá estava. O último túmulo a ser limpo é o seu. E embaixo, rabiscado em vermelho, quadra 0. Mas não existe quadra 0 no cemitério. Ou será que existe? No dia seguinte, acordei com a sensação de que não devia perder tempo. Ainda era cedo. O sol mal tinha tocado os telhados, mas dentro de mim algo insistia. Hoje você precisa encontrar a quadra 0. Peguei o caderno azul, o pano de limpeza, e saí sem tomar café. Nem vesti o uniforme. Fui como estava, como se a pressa não fosse minha, mas de alguém lá de dentro. Chegando ao cemitério, tudo parecia normal, demais. O portão já estava destrancado
mesmo que ninguém tivesse passado por ali. O vento estava parado, nenhum passarinho cantava. Era como se o lugar estivesse em espera. Fui até a sala dos mapas, peguei os arquivos antigos. Nada. Nenhuma planta do cemitério mencionava a tal quadra 0, do 1 até o 58, e só. Nenhuma quadra anterior, nenhuma zona não cadastrada. Mas eu sabia que ela existia, porque os mortos nunca mentem. Voltei aos caminhos de terra batida, explorando as laterais, os fundos do cemitério, até chegar a um velho portão de ferro trancado com corrente e cadeado. Eu nunca tinha reparado nele. Ficava atrás de uma parede coberta por trepadeiras, como se o próprio tempo tentasse esconder aquele canto. Do outro lado, mato alto, lápides tortas e uma estranha névoa baixa que não evaporava. O portão tinha um número riscado à faca na barra de ferro. 0. Ali estava. A quadra 0. Não tinha chave. Mas assim que encostei no cadeado, ele se abriu com um estalo seco, como se esperasse que eu chegasse. Empurrei o portão devagar. O ferro gemeu, e a névoa pareceu se mover, como abrindo caminho. Entrei. O ar ali era diferente, mais pesado, mais frio e mais vivo. Sim, vivo, porque mesmo sem pássaros, sem vento, sem som, eu sentia que estava sendo observado. As lápides ali não eram como as outras. Eram mais antigas, algumas feitas de madeira, outras sem nome, e outras com palavras riscadas. Esquecido, apagado, erro, indesejado. No centro da quadra havia um túmulo isolado, de pedra escura, sem data, sem nome, mas com algo gravado em baixo relevo, quase apagado. Aqui jaz. O que foi apagado? Meu corpo congelou. Aproximei-me devagar. Sentei de joelhos. Peguei meu pano e comecei a limpar. A cada passada, uma memória voltava. Mas dessa vez, não era uma memória só. Era um mosaico de vozes, gritos abafados, choros, cenas partidas, pessoas implorando para serem lembradas. Fui enterrado sem nome. Fui apagada da família. Fui esquecido antes mesmo de morrer. Me esconderam para que ninguém soubesse. Chorei, porque senti que aquilo não era apenas um túmulo. Era um depósito de histórias silenciadas. A cova dos apagados. O lugar onde colocaram tudo o que era inconveniente demais para ser lembrado. E então, ouvi meu nome. Não na cabeça, não na imaginação. No ar. Joaquim? Me levantei assustado. Olhei ao redor. Nada. Mas a voz voltou. Joaquim, você me prometeu. Quem é? Você disse que não deixaria ninguém esquecer. Do meio da névoa, uma figura apareceu. Andava devagar. Rosto coberto por uma boina. Paletó marrom claro. Camisa branca manchada de terra. O coração disparou. Rui? Ele sorriu. Mas o olhar era outro. Não exatamente. Como assim? Eu sou o que sobrou. Sou a parte de tudo o que você esqueceu. Eu não te reconheço, porque fui enterrado aqui, com todos os que você tentou apagar junto. Tentei me aproximar, mas ele ergueu a mão. Ainda não. Você precisa ouvir. Precisa lembrar quem você realmente é. Eu sou Joaquim, lavador de túmulos, guardião. Não, Joaquim. Você é aquele que foi escolhido para guardar os que não podiam mais falar. Por que eu? Porque você era igual a eles. Você também foi esquecido. Apagado? Riscado. Fiquei sem reação. Ele continuou. Você não morreu naquele acidente, Joaquim, mas o que sobrou de você foi enterrado aqui. Eu não entendo, e é por isso que tem que continuar. Volte ao túmulo. Volte ao seu caderno e procure pela página que você nunca ousou ler. Pisquei, e ele sumiu, como a névoa, como os sussurros,
como tudo que é real, só por um instante. Saí da quadra 0 com as pernas bambas. O portão se fechou sozinho atrás de mim. Olhei para trás. Nada. A névoa havia engolido tudo de novo. Voltei para casa e abri o caderno azul. Folheei devagar até o final. E ali, dobrada entre as últimas páginas, encontrei uma folha que nunca vi antes. Ao abri-la, li: Aqui está o nome que você esqueceu, mas que gritou por ti todas as noites, o nome do que sobrou, o nome que falta. E abaixo, uma palavra escrita com força: Jonas. Mas eu não conheço ninguém chamado Jonas. Ou será que conheço? Eu li aquele nome mais de 20 vezes. Jonas. Cada vez que repetia em voz baixa, sentia algo se mover aqui dentro. Como se uma engrenagem antiga, enferrujada, começasse a ranger de novo. Mas eu não conhecia nenhum Jonas. Pelo menos, não conscientemente. Fechei o caderno, respirei fundo e me perguntei: e se Jonas não for outra pessoa? E se for uma parte de mim? Voltei ao cemitério. Fui direto até o arquivo morto, lá no subsolo da administração. Caixas de papelão empilhadas, etiquetas desbotadas, fichas amareladas com cheiro de mofo. Vasculhei tudo, letra por letra. Nada de Jonas entre os registros ativos. Mas na última caixa, embaixo de tudo, encontrei algo estranho. Um envelope pardo, dobrado ao meio, sem identificação. Dentro, uma ficha incompleta. Nome do sepultado: Jonas. Data: incompleta. Causa da morte: apagado manualmente com um corretivo branco. Observações: não localizar parente. Sepultamento autorizado por terceiro não identificado. Registro suspenso. O campo, quadra, estava vazio, mas atrás da ficha, escrito à mão, só uma palavra: esquecido. Segurei aquele papel como quem segura um espelho trincado. Voltei andando pela parte mais antiga do cemitério, onde o tempo parece andar mais devagar. De repente, me vi diante de um túmulo, sem perceber que meus pés tinham me levado até ali. Era pequeno, baixo, coberto de musgo, sem nome, só com uma cruz enferrujada. Coloquei a mão sobre a pedra, e a memória veio como um raio. Uma casa pequena, um menino sentado no chão, desenhando círculos num caderno, a mãe gritando ao telefone, o pai indo embora com uma mala, e o menino calado, sempre calado. Na escola não falava com ninguém, desenhava, observava, chamavam ele de esquisito, de fantasma. E no caderno do menino, o nome na capa: Jonas. Acordei com os joelhos no chão e as mãos sujas de terra. O túmulo ainda estava ali, mas agora com uma flor. Não fui eu que pus. Não havia flor antes. E junto dela, um bilhete molhado pela garoa. Você está quase lembrando. Passei o dia inteiro revirando minha memória. Voltei aos meus próprios álbuns de fotos, guardados em caixas esquecidas na prateleira mais alta do armário. Em todos eles, eu aparecia sozinho. Nunca em grupo. Nunca com amigos. Nunca com família. Aos poucos fui percebendo que minha vida sempre foi sem testemunhas. Como se eu tivesse sido construído com o silêncio dos outros. À noite, o cemitério parecia respirar. Sentei no banco de pedra em frente ao túmulo sem nome. Fechei os olhos e perguntei: Jonas, você é quem eu fui? Silêncio. Depois uma brisa suave no rosto e um eco, como se viesse de dentro da terra. Não quem você foi, mas quem você ainda é. As imagens vieram como avalanche, o acidente, o porão, a decisão de apagar o passado, o pacto, a reconstrução de uma nova identidade, o novo nome, Joaquim, a nova função, guardião, o preço, esquecer quem era, o resultado,
uma vida inteira sendo parte de um túmulo. Jonas não morreu. Jonas foi escondido. A ficha, o caderno, as vozes, a quadra zero. Tudo começava a fazer sentido. Eu não era apenas o lavador de túmulos. Eu era o túmulo vivo. A pedra onde se gravaram todas as memórias que não podiam ser contadas, inclusive a minha. Voltei para casa cambaleando, me olhei no espelho e pela primeira vez em décadas perguntei alto: "Quem é você, Joaquim?" E o rosto que me olhou de volta parecia mais jovem, com olhos cansados, mas mais vivos, mais Jonas. Sentei na cadeira, peguei o caderno, fui até a contracapa, escrevi com mãos trêmulas: "Meu nome é Joaquim, mas antes disso, eu fui Jonas. E talvez ainda seja. E se eu esquecer isso de novo, por favor me lembre, porque há partes de mim que ainda estão enterradas e precisam ser escavadas." Na manhã seguinte, encontrei um envelope sob a porta, sem remetente. Dentro, só um papel com uma frase: "Está pronto para abrir o que foi trancado?" E abaixo, uma única coordenada escrita em vermelho: 47C, outra vez. O envelope ainda estava na minha mesa, aberto, a frase ecoando na mente: "Está pronto para abrir o que foi trancado?" E logo abaixo, escrito com precisão: 47C, outra vez. Mas dessa vez, eu sabia o que iria procurar. Ou melhor, quem? Cheguei ao cemitério antes da luz. A bruma da manhã era espessa, quase sólida. Engolia os caminhos de terra, lambia as lápides como uma língua de névoa antiga. Carregava comigo o caderno azul, o pano de limpeza e o mapá. Sim, dessa vez eu não ia apenas limpar, eu ia escavar. Fui direto à quadra 47. Lá estava ele, o túmulo de Rui. Simples, rachado, com musgo escorrendo pelas bordas, mas algo estava diferente. No chão, perto da pedra, alguém havia deixado uma flor, a mesma que apareceu sobre o túmulo sem nome dias antes. Flor da noite. Não se compra em floricultura. Cresce sozinha e só floresce onde já houve muita dor. Ajoelhei diante da lápide, respirei fundo e perguntei: "Rui, você ainda está aí?" O vento respondeu, soprando gelado por entre os ciprestes. Comecei a limpar a lápide com delicadeza, como sempre fiz, como se estivesse tocando um rosto querido. Mas, ao invés de uma imagem, veio uma lembrança. 2 meninos correndo pela rua molhada, uma folha voando, risos, uma aposta. Se você perder, vai ter que escrever nossa história. E se eu ganhar? Aí, você ainda escreve, mas do meu jeito. Eles se chamavam Jonas e Rui. E no fim da rua, um carro. E depois, o silêncio. Larguei o pano, peguei a pá e comecei a cavar, devagar, com as mãos tremendo, com o coração apertado, não por querer encontrar ossos, mas por querer encontrar a mim mesmo. A cada camada de terra, a respiração ficava mais difícil. O ar parecia mais denso, mais quente. E então, toquei em algo, metal. Uma caixa enferrujada do tamanho de um caderno, enterrada ali, a meio metro da superfície. Retirei com cuidado. A caixa estava trancada com um fecho simples. Não havia cadeado, mas uma trava que pedia respeito. Sentei no chão e a abri. Dentro havia um pedaço de fita de cabelo azul, manchado, uma carta dobrada em 4 e uma fotografia. Na foto, Jonas e Rui, lado a lado, com as mãos sujas de tinta, sorrisos abertos, e atrás deles uma parede pintada com a frase: "Não vamos ser esquecidos." Meus olhos marejaram. Peguei a carta com as mãos sujas de terra, abri. A letra era de Rui, inconfundível. Se você está lendo isso, é porque voltou. Eu sabia que voltaria. Você sempre prometeu lembrar de mim, Jonas. E eu sempre acreditei.
Essa caixa é tudo que sobrou da gente. Nosso pacto, nossa história, nossas provas. Disseram que eu tinha que ir embora para você seguir. Mas eu fiquei. Ficamos, escondidos onde ninguém olha, no meio do silêncio, embaixo da terra, dentro do nome de alguém que você inventou para se proteger. Mas agora, você pode ser inteiro de novo. Seja Jonas, seja Joaquim. Mas, por favor, não nos enterre outra vez. Fechei a carta com mãos trêmulas, segurei a fita azul, passei entre os dedos. Tinha cheiro de tinta velha e chuva de verão. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti que era dois, não em conflito, mas em completude. Voltei para a superfície com a caixa nos braços. Não enterrei de novo, levei comigo. Chegando em casa, coloquei sobre a mesa, abri o caderno azul e na primeira página escrevi em letra firme: Jonas e Rui, história relembrada, história reescrita, história devolvida ao mundo. E abaixo, com a mesma caneta, capítulo 1, o lavador de túmulos que conhecia a história de cada pessoa. Naquela noite, sonhei. Mas não era sonho, era memória, era carta, era promessa, era reconciliação. E no sonho, Rui dizia: agora você pode continuar, mas não esqueça, outros também esperam ser lembrados. Acordei com o som de alguém batendo a porta. Abri devagar. Não havia ninguém. Apenas um envelope no chão. Dentro, uma nova ficha do cemitério. Sem nome, sem data, mas com uma anotação em vermelho. Quadra 12, túmulo 82K. Espera desde 1956. E ao lado, um bilhete. Agora que você lembrou de si mesmo, lembre dos outros. O envelope estava em cima da mesa, aberto, a ficha ainda úmida pela chuva da noite anterior. Quadra 12, túmulo 82A. Espera desde 1956. Passei os dedos sobre o papel como se pudesse sentir o tempo com as mãos. Quase 70 anos esperando. 70 anos em silêncio. Ou talvez, sussurrando sem que ninguém escutasse. Peguei meu pano, o balde com água morna e sabão de coco, o mesmo de sempre, e segui a passos lentos até a quadra 12. O cemitério parecia me guiar. Cada folha no chão, cada pedra torta, cada sopro de vento, tudo apontava para um mesmo destino, o túmulo 82A. Quando cheguei, soube na hora que era ali. Não precisava de mapa, porque o lugar carregava uma presença. Não de morte, mas de espera. Era como se alguém ainda estivesse sentada ali, de mãos dadas consigo mesma, repetindo em pensamento: logo alguém vem, logo alguém vem, logo alguém. O túmulo era simples, lápide retangular, sem cruz, sem flores. A pedra estava coberta por uma crosta de poeira antiga e líquens ressecados. Sentei ao lado, fechei os olhos e disse em voz baixa: eu vim. O vento soprou fraco, mas trouxe um cheiro diferente. Cheiro de pão assado, de alecrim e de café fresco. E então, a memória veio. Uma padaria antiga, porta de madeira, sinos pendurados. Lá dentro, uma mulher de olhos cansados e mãos firmes. Ela amassava a massa, como quem acaricia uma criança. Seu nome? Benedita. Vi o movimento das ruas nos anos 50. Mulheres com vestidos floridos, homens de chapéu, crianças correndo com pães nas mãos. E ela, sempre no balcão, sempre sozinha. Abri os olhos. Comecei a limpar a lápide com todo o cuidado do mundo. Na terceira passada de pano, uma inscrição antiga surgiu. Benedita Costa dos Anjos, 1902, 1956. Mãe de ninguém, mas filha de todos. Fiquei parado, lendo aquilo. Mãe de ninguém, mas filha de todos. Fechei os olhos de novo. E a voz dela chegou até mim. Eu acolhi muitos, mas ninguém ficou. Cuidava dos filhos dos outros, enquanto os meus nunca chegaram.
Morria um pouco a cada despedida, mas nunca deixei de sorrir. Vi cenas fragmentadas. Ela acendendo o forno antes do sol nascer. Ela cuidando de uma menina doente enquanto a mãe buscava trabalho. Ela lavando roupas na bacia enquanto cantava baixinho. E vi o último dia. Ela fechando a padaria. O forno ainda quente. Uma carta sobre o balcão, com o título: Desculpem o silêncio. Mas ninguém veio buscar a carta. Nem o corpo. Disseram que era apenas uma mulher solitária, sem filhos, sem irmãos, sem relevância. E ela foi enterrada ali, no 82A, sem ninguém para contar sua história. Chorei ali mesmo, porque senti que Benedita não foi só esquecida. Ela foi ignorada em vida e silenciada na morte. Mas sua voz resistiu. Ecoou por 7 décadas, esperando. Tirei do bolso um pequeno pedaço de papel. Escrevi com a mesma caneta do caderno azul. Benedita, filha de todos, mãe de ninguém, mas ouvida, enfim. Dobrei o papel e enterrei ao lado da lápide, como se fosse uma flor, ou um abraço. Antes de ir embora, uma sensação me fez parar. O cheiro de pão voltou, mas dessa vez, com ele veio algo mais, uma risada, baixinha, delicada, quase infantil. Virei devagar e vi, por um segundo, uma garotinha sentada na beirada do túmulo, vestido branco, pés descalços. Ela me olhou e disse: Agora ela pode ir. Sorriu e sumiu com o vento. Voltei para casa com o coração quente. Na entrada, um novo envelope me esperava, sem nome, sem remetente. Dentro, um guardanapo dobrado. Nele, um bilhete escrito com letra firme. Enquanto houver histórias não contadas, você terá trabalho. E abaixo, um endereço. Quadra 31, túmulo 9B, Florinda, costureira. Sumida em 1962. Ainda espera. Sentei à mesa, abri o caderno azul e escrevi. Capítulo 2. A mulher que esperava ser notada. Benedita. Padaria das Almas, aberta até hoje, dentro de mim. Não? Fui até a cozinha, preparei um café simples, sem açúcar, como sempre fiz, e coloquei o bilhete sobre a mesa. Quadra 31, túmulo 9B, Florinda, costureira, sumida em 1962. Ainda espera. O nome dela ecoava como linha esticada entre 2 agulhas. Florinda. A manhã estava nublada. O cemitério úmido, as folhas grudadas no chão como selos de cartas nunca enviadas. Fui direto para a quadra 31. Sabia o caminho, mas naquela manhã parecia mais distante, como se cada passo fosse dentro de uma lembrança alheia. Chegando ao túmulo 9B, senti o ar pesar. A lápide era fina, elegante, com cantos arredondados. Tinha marcas de flores antigas e uma fita de cetim desbotada amarrada em cruz. Limpei com cuidado, e as letras surgiram. Florinda Mendes, costureira. As linhas que trago costuram os buracos que a vida deixou. Me sentei, fechei os olhos e ouvi. Primeiro, o som de uma máquina de costura, rápida, constante. Depois o toque de tecido deslizando pelas mãos. E então, a voz dela. Não é o ponto que machuca, é o silêncio entre os pontos. Vi a imagem, uma mulher magra, alta, cabelos presos num coque simples. Florinda, em sua sala de costura, sozinha, sempre sozinha. Clientes vinham, entregavam encomendas, riam, falavam da vida. Mas ela sempre respondia com um sorriso breve e olhos que guardavam um segredo. Uma criança aparece na lembrança, pequena, chorando. Florinda a acolhe. Shhh. A dor é como uma costura, aperta no começo, mas depois segura a gente inteira. Vi o tempo passar, Florinda envelhecendo, as mãos ficando trêmulas, mas o silêncio crescendo. E então, o sumiço. Um dia, a vizinhança percebeu.
Ela não abriu a loja, não atendeu a porta, não acendeu as luzes, chamaram a polícia, forçaram a entrada. Tudo no lugar, menos ela. Sumiu, sem bilhete, sem pegadas, sem rastros. Só um detalhe: a máquina de costura, ainda ligada, e em cima dela, um vestido inacabado. Voltei para a realidade com os olhos molhados. Peguei o pano. Terminei de limpar a lápide. Deixei uma linha vermelha em cima da pedra, como um fio de ligação entre ela e o mundo. Naquela noite, em casa, algo estranho aconteceu. O som da máquina de costura ecoou dentro do quarto. Fui até lá. Nada. Mas no chão, perto da cama, uma agulha, enferrujada, mas familiar, como se fosse minha. Peguei o caderno azul. Escrevi com calma. Capítulo 3. A mulher que costurava o vazio. Florinda, sumida de corpo, mas presente em cada ponto da história. Na manhã seguinte, o envelope já me esperava na porta. Dessa vez, sem ficha. Só uma chave antiga com fita amarela presa nela. E um bilhete. Está na hora de visitar o último túmulo, quadra secreta. Entrada pelos fundos. Você sabe o caminho. O coração apertou. Porque eu sabia. Era a quadra 0. Outra vez. E lá estava a verdade que eu mais temia. A chave pesava no meu bolso o dia inteiro, como se fosse feita de ferro e de lembranças. A fita amarela balançava toda vez que eu respirava mais fundo, e cada vez que tocava nela, sentia uma pontada de algo que não era dor. Era algo mais fundo, mais antigo. Era reconhecimento. Esperei anoitecer. A cidade dormia. As luzes do cemitério estavam apagadas. Mas meus passos sabiam o caminho. Passei pelas quadras conhecidas. Cumprimentei os túmulos com o olhar, como quem passa por amigos antigos na calçada. E então, cheguei lá. A entrada da quadra 0. O portão rangeu como antes, mas dessa vez, sem resistência. A chave encaixou com perfeição, como se sempre tivesse sido feita para minha mão. Entrei. A névoa estava densa, mas não era fria, nem assustadora. Era acolhedora, como uma manta esquecida no fundo do armário, ainda com o cheiro da infância. Segui entre as lápides, cada uma mais torta que a outra, cada uma com uma palavra que parecia falar sobre mim. Esquecido, perdido, silenciado, inventado. E então, no centro, ele. O túmulo sem nome, o túmulo mais escuro, o que parecia respirar. Me ajoelhei. Dessa vez não trouxe pano, nem balde, nem caderno. Só trouxe a mim mesmo. E isso era tudo o que aquele túmulo precisava. Toquei a pedra, fechei os olhos e senti o porão, a decisão, a troca de nome, a troca de alma, o nascimento de Joaquim, a morte silenciosa de Jonas. Mas não era uma morte de verdade. Foi um esquecimento consciente, um jeito de sobreviver. E ali, ajoelhado, entendi. Todos os túmulos que limpei foram versões minhas. Benedita, Florinda, Rui, Tobias, Generosa, cada um deles me contou um pedaço de quem eu fui, de quem eu ainda sou. Abri os olhos. A pedra diante de mim estava limpa e pela primeira vez tinha um nome: Jonas de Oliveira, nascido 2 vezes, morto nenhuma, guardião das histórias inacabadas. Sorri, porque enfim, estava completo. Naquele instante ouvi passos atrás de mim. Virei devagar. Rui. De novo. Mas dessa vez ele não estava pálido, nem triste. Estava leve. Você conseguiu, Jonas? Eu achei que tinha te perdido. Nunca me perdeu. Você só precisava lembrar de onde começou. E o que acontece agora? Agora, você escolhe. Escolhe o quê? Ficar ou seguir?
ou ser ponte para os dois mundos. E você? Eu vou, mas deixo contigo a caixa e o ofício. Ele estendeu a mão. Na palma, a caixinha de metal, agora limpa, brilhando. Aqui estão as histórias que você ainda não ouviu. Quantas faltam? Todas as que o mundo esqueceu. Nos abraçamos, forte, como se fosse a última vez, ou a primeira. E ele sumiu, no mesmo instante em que o céu começou a clarear. Voltei para casa com a caixa nas mãos. Sentei à mesa, abri o caderno azul e escrevi: Capítulo final. O túmulo que era meu, mas que nunca me enterrou. Apenas me guardou, até que eu estivesse pronto para viver inteiro. Fechei os olhos, respirei e dormi pela primeira vez, em paz.